Câmara dá parecer positivo em projeto de lei que institui ocupação cultural em praças públicas. Em meio à COP30, tornado no Paraná traz um alerta sobre as mudanças climáticas. Olá, chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. A emissão de novas vias de cartões do bilhete único tem valor fixo. É uma tarifa vigente atualmente no valor de R$ 6,20. O bilhete único possibilita mais agilidade, economia e segurança. Além disso, ele também possibilita a integração, ou seja, o uso de mais de um ônibus dentro do período de 2 horas. A emissão de novas vias de cartões da família Bilhete Único tem um valor fixo, uma taxa vigente, atualmente R$ 6,20. A pessoa que, por exemplo, ela já tinha um cartão Bilhete Único, seja qualquer um deles, o que acontecia antes? A pessoa perdia, por exemplo, o cartão. Ela tinha que tirar uma segunda via. Aí essa pessoa tinha que pagar 2 tarifas. Se ela perdesse novamente, ela teria que pagar 4 tarifas. E assim, sucessivamente, até o limite de 8 tarifas. Então, esse valor, nós chegamos à conclusão que ele era muito pesado para algumas pessoas. E aí nós conversamos com a INDEC, com a Secretaria de Transportes, e resolvemos, em comum acordo, baixar para uma tarifa só. Uma iniciativa da Secretaria de Transportes, em conjunto com a INDEC, com o apoio da Transurc, que busca promover maior equidade e inclusão. Não só isso. A nova medida busca facilitar o acesso ao sistema de transporte público no município de Campinas. Ele também possibilita a integração, ou seja, o uso de mais de um ônibus dentro do período de 2 horas. Agora, a emissão da segunda, terceira e quarta vias dos cartões deixa de ter valores progressivos. A partir de agora, a pessoa que perdeu o cartão, não importa se for a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez, isso não importa mais. Sempre ela vai pagar uma tarifa vigente, ou seja, hoje R$ 6,20. Então, essa medida vai trazer maior inclusão e maior economia e facilidade para a pessoa andar de ônibus. E é bom lembrar, né, que aquela pessoa que ainda não tem o bilhete único, aquela pessoa que hoje usa, por exemplo, o QR Code, essa pessoa pode fazer o bilhete único de graça, não é cobrado nada. Ela só tem que levar o RG, o CPF, falar o nome completo da mãe, o nome completo dela e a data de nascimento. Com isso, a pessoa consegue, na hora, tirar o seu bilhete único. A emissão do cartão Bilhete Único é feita pela Transurc. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo site transurc.com.br. Ela é feita nos postos de atendimento da Transurc que ficam nos terminais, que fica na sede da Transurc. O que é possível, por exemplo, você requisitar via aplicativo, é o bilhete único idoso. Então, a pessoa que entrar no Transurc Smart, aquele aplicativo que nós temos, e ela for idosa e quiser fazer o cadastro, ela pode fazer dali, que ela tem uma comodidade a mais. Agora, para aquelas pessoas que já têm o cartão bilhete único
E essas pessoas hoje ou vão na rede credenciada, ou então elas têm que se dirigir a um dos postos da Transurc, ou até mesmo na Transurc. Se a pessoa estiver em casa, no site da Transurc, que é o www.transurc.com.br, ou então no aplicativo Transurc Smart, a pessoa consegue recarregar o seu cartão. O casal veio do Rio de Janeiro e gostou da facilidade. Bom, a gente está chegando na cidade agora, eu já sabia que o bilhete único era R$ 6,20, mas você pode combinar 2 passagens para poder pagar os R$ 6,20. E como ela não tinha o cartão, a gente veio aqui e encontrou uma facilidade que no Rio de Janeiro não tem, que é chegar na cidade e rapidinho em 5, 10 minutos, a gente fez um cartão em nome dela para poder ela já circular no transporte público daqui. Então, acho que essa é uma facilidade interessante. Vamos falar sobre emprego agora, é sempre bom, né? Atenção, você que está desempregado, disponível para o mercado de trabalho ou você que quer mudar de área. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas continua com mais de 1.000 vagas disponíveis para esta quarta-feira. Olha só. Há vagas para ajudante de cozinha, ajudante de marcenaria, ajudante de obras, armador de ferragens na construção civil, atendente balconista, atendente de lojas e mercados, atendente de padaria, auxiliar de limpeza, auxiliar financeiro, chefe de serviço de limpeza, faxineiro, padeiro, peixeiro, recepcionista bilíngue, subgerente, vigia e zelador. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio pelo site cidadãosemutio.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na rua Armando Frederico Renganeschi, número 61, no bairro Jardim Cristina, dentro do Horto Shopping, no segundo andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. Hora das notícias do Legislativo, porque a Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara de Campinas realizou uma reunião e deu parecer favorável ao projeto de lei que institui o Programa Municipal de Ocupação Cultural e Esportiva das praças e equipamentos públicos da cidade. Foi a 9ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento, que tem como presidente o vereador Carlinhos Camilô. A comissão deu parecer favorável ao projeto que institui o Programa Municipal de Ocupação Cultural e Esportiva das praças e equipamentos públicos da cidade. Também compuseram a mesa os vereadores Luiz Iabico e Felipe Marquesi. Já dá o meu parecer aí favorável ao relator Nick Schneider sobre o PLC 40/2024 do processo 241188, que institui um programa municipal aí de ocupação cultural e esportiva nas praças municipais de Campinas, trazendo aí mais lazer, mais saúde e mais alegria à população de Campinas nas praças através desse projeto. Meu parecer, portanto, é favorável. Cumprimentar, presidente, da forma que o senhor tem conduzido os trabalhos e aproveitar já, né, substituindo aí outros vereadores, e dar aí o meu parecer também favorável ao projeto e ao relator Nick Schneider. A votação foi rápida porque o projeto a gente já
tinha lido, os membros da comissão já tinham lido, já tinha olhado o projeto. Então, como era um projeto, ele foi rápido, mas é um projeto importante para a cidade, onde dá requalificação das praças, incentiva ao uso das praças. Isso é cultura, lazer, saúde, entendeu? E é um projeto importante para Campinas. O parecer favorável foi sugerido pelo vereador Nick Schneider ao projeto de lei complementar de autoria do vereador Permínio Monteiro. Agora, após o parecer, vai ao plenário, para o plenário votar aí favorável ou recusar o projeto. O projeto pretende transformar praças e equipamentos públicos em espaços ativos de convivência, cultura, esporte e lazer. Entre os pilares da iniciativa estão informar a população sobre os locais públicos adequados para atividades culturais e esportivas, também estimular o uso cotidiano desses espaços, além de evitar o abandono e incentivar a integração entre comunidade e poder público para fortalecer vínculos sociais. A questão do projeto dele é para que as praças sejam revitalizadas e abra mais espaço para cultura, lazer, entretenimento, que ele coloca também, que é saúde, entendeu? E incentiva também as pessoas a saírem de casa, a questão de depressão, a tudo. Então o projeto é importante, é louvável. Parabenizar o vereador Permínio Monteiro, que trouxe essa casa esse projeto importante, e foi dado o parecer com 4 votos favoráveis. A Câmara de Campinas aprovou a moção de autoria da vereadora Paola Miguel, que apela pela aprovação do projeto de lei sobre comercialização de medicamentos à base de cannabis. Desde 2015, tramita na Câmara Federal o projeto de lei de número 399, que pretende viabilizar o cultivo, produção e comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta cannabis. A vereadora Paola Miguel protocolou uma moção aprovada pela Câmara de Campinas para que este projeto seja sancionado. Hoje, a gente já tem nas farmácias medicamentos à base de cannabis, mas qual que é a diferença? Todos eles são importados, fazendo com que o preço desse medicamento seja muito alto. Então, a nossa luta dentro da Câmara é para que haja um processo de democratização. Hoje a gente sabe que diversas patologias se beneficiam, né, com os medicamentos à base de cannabis, principalmente dores crônicas, quando a gente está falando de Parkinson, alguns sintomas de pessoas que possuem transtorno espectro autista, né, e diversas outras doenças. As pessoas aqui da cidade de Campinas poderiam ter a possibilidade de ir no posto de saúde, né, e terem isso como sendo uma alternativa aos tratamentos que elas já fazem. A cannabis hoje é utilizada inclusive como um medicamento auxiliar para as pessoas que fazem quimioterapia, para evitar justamente as náuseas, a dificuldade com a alimentação, né, pessoas que muitas vezes apresentam alguns quadros de insônia, e isso pode, sem dúvida nenhuma, revolucionar o nosso SUS, fazendo que uma planta salve milhões de vidas. A vereadora Paola Miguel lembrou sobre a desinformação que acontece quando se discute o cultivo e comercialização da cannabis e a legalização da maconha como droga recreativa. Há um grande estigma, né, com relação à cannabis no nosso país, principalmente associado ao fumo, né, e muitas pessoas, né, acabam trazendo isso, e não só as pessoas populares, mas até mesmo médicos, especialistas, né, não conseguem enxergar, né, a possibilidade de benefício. Por isso que muitas vezes ela é oferecida como a última opção para as pessoas, mesmo quando na literatura, né, nas pesquisas, nos artigos científicos, né, a gente já tem benefícios para inúmeras patologias, como é o caso do Parkinson. E um ótimo exemplo disso é o deputado estadual Eduardo Suplicy, que é um lutador, né, que faz parte da Frente Parlamentar da Cannabis e também faz a utilização do óleo e conseguiu ter uma melhora significativa. Câmara de Campinas também aprova a criação da Frente Parlamentar, que vai discutir políticas públicas para as pessoas com diabetes tipo 1. A Frente Parlamentar de Políticas Públicas relacionadas a diabetes tipo 1
proposta pelo vereador Otto Alejandro foi criada para promover o debate, a conscientização e o aprimoramento das ações públicas voltadas às pessoas com diabetes tipo 1 em Campinas. Segundo o requerimento, a nova frente pretende dar continuidade aos trabalhos realizados anteriormente pela Comissão Especial de Estudos sobre o tema, também presidida por Otto Alejandro. Nós tínhamos uma comissão de estudos, nós tivemos o prazo de 180 dias, nós já fizemos 2 ou 3 reuniões, ouvimos a população, médicos, pessoas com diabetes tipo 1, apresentamos alguns projetos baseados nessas reuniões, então nós queremos continuar debatendo esse tema. Nós apresentamos aqui na cidade de Campinas um projeto de lei que é para poder fazer o município doar para as pessoas que têm o diabetes tipo 1, as crianças de 0 a 12 anos, que esteja cadastrado no CAD único, né, a questão da renda per capita. Nós apresentamos um outro projeto também para incluir na grade escolar aqui no município de Campinas palestras para conscientização sobre o diabetes tipo 1. Então, nós queremos continuar debatendo esse tema importante. Além de Otto, fazem parte da frente parlamentar os vereadores Carlinhos Camelô, Carmo Luiz, Dr. Ianco, Guilherme Teixeira, Igor Diego Marrom Cunha, Nelson Osseri, Nick Schneider, Paulo Haddad, Rodrigo Farmadic e Rubens Gás. O grupo deverá articular reuniões, audiências públicas e campanhas de conscientização, buscando integrar o poder público, instituições de pesquisa, profissionais da saúde e a sociedade civil na formulação de políticas públicas que ampliem o diagnóstico precoce, o acesso a insumos e o suporte às famílias de pessoas com diabetes tipo 1. De uma forma bem clara, para eles saberem que eles não estão sozinhos. Recentemente nós tivemos um PL vetado pelo presidente Lula, que não reconhece a diabetes tipo 1 como deficiência no Brasil. Nós estamos brigando, estamos naquela luta junto com os senadores para poder quebrar o veto do presidente e reconhecer no Brasil o diabetes tipo 1 como deficiência. Com certeza aqui no município de Campinas, o vereador Otto, outros vereadores também que agora são membros dessa frente parlamentar, com certeza nós vamos estar discutindo junto com o governo para trazer políticas públicas que beneficiam essas pessoas com diabetes tipo 1. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Porque, olha só, a Câmara realizou um seminário de profissionalização de Capelânia 2025. O seminário de profissionalização de capelania teve como responsável o vereador Roberto Alves. Eu fico muito feliz em poder estar aqui com vocês nessa noite e poder juntos a gente poder debater e poder crescer esse trabalho na cidade de Campinas e também em toda a região metropolitana. É muito importante o trabalho que os senhores e senhoras fazem. E é reconhecido, tem que ser reconhecido, não só na cidade de Campinas, pelo poder público, mas também ser reconhecido em outros municípios. Por isso, mais uma vez, nós colocamos aqui a Câmara Municipal à disposição de todos para que a gente juntos possamos levar a palavra de nosso Senhor Jesus cada vez mais ao necessitado, ao desesperado, porque aonde vocês chegam, vocês levam a luz, aonde vocês chegam, vocês levam a paz, aonde vocês chegam, vocês levam saúde, alegria e o amor de nosso Senhor Jesus, que este mundo não conhece. De acordo com o parlamentar, foi um momento histórico de diálogo, união e compromisso, com o reconhecimento do trabalho dos capelães. Ele reforça que segue firme pela dignidade e valorização da capelania. Nós somos privilegiados. Deus, quando ele criou Adão e Eva, ele criou perfeitinho. Ele não criou com defeitos, ele criou perfeitinho. Tanto que ele criou a imagem e a semelhança dele. Eu vejo que entre milhares de pessoas, por que não dizer entre milhões de pessoas, Deus nos escolheu a dedo. Eu vejo assim, ó, Ele nos escolhe, Ele escolhe a cada um de nós como se Ele estivesse escolhendo a dedo para fazer a obra dele. Por isso, mais uma vez, nós nos colocamos à disposição de
de todos os senhores e senhoras, para que esse trabalho não pare e cresça cada vez mais. Capelania é o apoio religioso e espiritual a pessoas em diversas instituições, como hospitais, presídios, escolas e forças armadas. Padres e pastores compareceram no plenarinho. Aquilo que nos une é maior do que o que nos diferencia, né? O que nos une é Cristo, e o que nos une ainda mais é o amor de Cristo, que nos convoca e nos envia aí ao encontro daqueles que mais necessitam, como ele nos lembra lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, né? Naquelas categorias todas que estão ali compostas para nos lembrar o serviço de capelania. Quem tem fome, quem está doente, quem está preso, quem é abandonado, quem está estrangeiro, desesperado, né? E assim por diante, qualquer realidade de sofrimento, que a gente possa levar um pouco deste bálsamo, né, e desta unção. Já há 32 anos realizando o trabalho de capelania dentro dos presídios, nas ruas, com pessoas em situação de rua. E hoje, esse trabalho, para mim, é de uma importância incalculável. É um sonho de 25 anos atrás. 25 anos. Sonhando em ver um trabalho sem a fidelidade às placas. Porque a causa é uma só. É salvação de almas. Recentemente, um tornado com ventos de até 250 km por hora atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, e destruiu cerca de 90% da cidade. Sobre as mudanças climáticas e se pode ser cada vez mais comum este fenômeno no nosso país, acompanhe a partir de agora o Giro Ambiental. No mesmo dia em que terminou a cúpula de líderes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre a mudança do clima, a COP30, um tornado destruiu 90% da cidade paranaense do Rio Bonito do Iguaçu, provocou 7 mortes e deixou 750 feridos. O fenômeno, que era incomum no Brasil, agora deve intensificar devido às mudanças climáticas. Especialistas afirmam que a região sul do país reúne condições atmosféricas favoráveis à formação de tempestades severas e alertam para um maior investimento em previsão e monitoramento. Para que possamos entender melhor esse fenômeno, o Giro Ambiental de hoje conversa com Décio Gazzoni, que é pesquisador da Embrapa e membro do Conselho Científico Agrosustentável. Décio, seja bem-vindo ao Giro Ambiental. E a minha primeira pergunta é, olha, a gente teve, infelizmente, esse acontecimento no último final de semana. A gente lembra que a gente estava num período aqui no estado de São Paulo, a gente está falando especificamente de Campinas, no interior de São Paulo, em que as pessoas receberam, inclusive, alguns alertas da Defesa Civil sobre tempestades. Mas quando a gente vê isso acontecendo no sul do país, qual é o recado, Décio? O recado é que as mudanças ambientais chegaram, eventualmente chegaram para ficar, chegaram com muita intensidade mesmo. Mudanças climáticas, por vezes é referido o termo aquecimento global, porque realmente o planeta como um todo está aquecendo. Nós tivemos os últimos 10 anos, foram os mais quentes desde que se iniciou o registro de temperaturas e mesmo na escala geológica. Os últimos 2 anos, 2023, 2024, foram os mais quentes da história. 2025 se encaminha para ser ou o mais quente ou o segundo mais quente.
Mas o mais quente não significa também que em determinados momentos não haja mais frio. A média está mais quente, mas o que nós estamos notando é que esses eventos extremos, e aí são ondas de calor, ondas de frio estão incluídas, eles estão cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. E é nisso que se insere esse evento que aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Então, é um fenômeno meteorológico, não que seja improvável, não que nunca tinha acontecido. Sim, tinha acontecido em outros lugares do mundo. No Brasil, furacões, nós conhecíamos pela imprensa, eles afetavam aí o Caribe, o norte do Caribe, Estados Unidos, etc. Mas nos últimos 15 anos, eles começaram a se tornar frequentes. O que fazer? Bom, o que fazer nós podemos fazer no curto prazo não tem o que fazer, é rezar. No médio prazo é começar a se preparar para esses eventos. E no longo prazo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa, porque são elas que são responsáveis por essas mudanças climáticas que levam a esses eventos extremos. A gente fala muito de previsão meteorológica, eu até mencionei aqui o alerta da Defesa Civil no estado de São Paulo. Esse sistema hoje ele está disponível para todo o país, ou apesar de acontecerem essas previsões, não é certo que, por exemplo, essa formação desse tornado não estava prevista dessa forma? Como que a gente pode entender, nós que somos leigos, né? A gente está tão longe, mas parece que, poxa, ninguém sabia que ia acontecer, ou não, sabiam que ia acontecer, teve algum tipo, existe algum plano ou não? A partir de agora, sabendo que nós podemos, tão quanto nos Estados Unidos e até em outros países, sermos vítimas ou passarmos por essa situação, pensarmos em novos modelos de construção, claro, além de termos aí também uma nova forma de contribuir para que isso se minimize no Brasil. O tornado, especificamente, Mirna, é muito difícil, eu não diria impossível, mas muito, muito difícil de prever, ao menos prever com precisão. Onde ele vai ocorrer, em que momento vai ocorrer. A meteorologia ela permite antecipar secas, permite antecipar chuvas. Hoje, com grande precisão de poucas horas, nós podemos colocar probabilidade alta de chuva num determinado ponto, numa determinada região, ou de seca, ou mesmo toda essa frente fria que foi um dos fatores geradores desse tornado, que se deslocou depois ao longo da costa, passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, agora está na Bahia, o excesso de chuva. Agora, o tornado é um evento de segundos. Esse tornado em Rio Bonito do Iguaçu e no Paraná, ele durou cerca de 20 segundos, só que os ventos chegaram a 330 km por hora. Quer dizer, além de nunca ter havido, não era costume haver esse tipo de evento no Brasil, com esta velocidade é uma coisa rara no mundo. Veja que o furacão Melissa, que atravessou o Caribe recentemente, ele destruiu grande parte do Haiti, destruiu parte da Jamaica, e os ventos chegaram no seu pico a 300 km por hora. Um avião decolando, ele decola a 250 km por hora, um jato. Então, por aí é possível imaginar a velocidade, por isso que destruiu casas, por isso que colocou carros em cima de restos de casas. Agora, do ponto de vista da previsão, é muito, você pode dizer, há condições favoráveis para a formação de tornados, mas não dá para dizer às 15 horas e 38 minutos em Rio Bonito do Iguaçu vai acontecer um tornado. Então, isso cria uma insegurança muito grande e difícil para a Defesa Civil fazer essas previsões. E por que o Sul, a gente está falando, a gente sempre fala que o Brasil tem dimensões, né? Muito maiores que vários, continentais, né? Todo mundo fala isso, o Brasil é um continente, existe muito bem. Por que o Sul? E uma outra pergunta, quando isso acontece no Sul, você até acabou de mencionar que depois ele foi subindo a costa, e por que o Sul sempre pode ser o mais afetado?
ou não, olha, pode ter uma ocasião que esse fenômeno pode acontecer no Nordeste. Existe uma explicação para isso? Sim, sim, existe uma explicação. Na realidade, não foi o tornado que migrou no Brasil, foi a frente fria que se formou aí na altura do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas a frente fria tem uma abrangência enorme de 1 milhar de quilômetros ou mais, e depois ela se deslocou ao longo da costa. O fato de ocorrerem esses eventos, tipo furacões ou tornados no sul, é uma confluência de diversos fatores. Nós temos os famosos rios voadores com carga de umidade que saem lá da Amazônia e se dirigem em direção ao sul. Eles, na realidade, começam indo em direção ao oeste, quando encontram os Andes, eles retornam para dentro do continente, então eles passam por Bolívia, passam por Paraguai, o centro-oeste do Brasil e chegam no sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aí há uma confluência com frentes polares, há uma confluência com a famosa baixa que sempre se estabelece entre o Paraguai, uma baixa pressão, um centro de baixa pressão entre o Paraguai e a Bolívia. Então, quando há uma confluência de fatores, quando há nuvens de tempestade em altas altitudes, a cerca de 12, 13, 14 quilômetros de altura, os famosos cúmulos, nimbos, onde a temperatura interna chega a menos 60, menos 70 graus, e ela contrasta com uma temperatura muito alta aqui na Terra, 30, 35 graus, então, de repente, se formam duas correntes de ar, uma descendente, uma ascendente, uma fria e uma quente, e aí vem essa devastação com ventos fortíssimos. Sim, agora, pensando daqui para frente, Décio, nós estamos aí em plena COP30, que se discute mudanças climáticas, e o que a gente percebe é que todos os efeitos colaterais dessas mudanças climáticas, apesar da gente sempre falar, o Brasil é um país, claro, a gente sabe que, de certa forma, nós somos privilegiados em relação a outros, no que diz respeito às tragédias, né, eventos da natureza, digamos assim, mas isso é um sinal de que precisamos mudar já, é isso? Sim, sem dúvida. O mundo como um todo precisa mudar, e eu acho que o tempo do verbo que você usou, o Brasil ser privilegiado, eu acho que ele era privilegiado. Nós então estamos entrando agora no comum das mudanças climáticas que estão afetando de forma diferente regiões do planeta, com degelo nos polos, nos extremos, na Antártica, no Polo Norte, na Groenlândia, aumento de intensidade de furacões em regiões tradicionais, como o Caribe, como os Estados Unidos, e agora o surgimento aqui. Na realidade, as COPs, nós estamos na COP30, começaram há cerca de 30 anos atrás, mas antes disso já havia reuniões, já havia muitos alertas de cientistas, cerca de 50 anos, cientistas chamavam a atenção através de modelos matemáticos, mostravam que tudo se encaminhava para acontecer um desastre de grandes proporções, e esses alertas, em parte, foram levados em consideração, mas não deflagraram as ações necessárias. E aí vem diversas razões, eu destacaria duas delas, razões geopolíticas, um país só faz se o outro também faz, todo mundo teria que fazer, ninguém quer pagar a conta, ninguém quer reduzir mais emissões do que outros, quem já poluiu no passado, que é culpado, não aceita pagar mais porque emitiu muito mais. Em segundo lugar, porque existe muito dinheiro envolvido. Veja que são diversos fatores que levam ao aumento de emissões que causam as mudanças climáticas, mas dois deles são importantes. Um deles é o desmatamento e o outro é o uso de energia fóssil, carvão, petróleo e gás. Desmatamento, via de regra, é um crime ambiental. Hoje existem restrições em todo o mundo, e o Brasil, com seu Código Florestal, é o país que tem o maior volume, a maior intensidade de restrições para desmatamento. Então, quando ocorre desmatamento ilegal no Brasil, ele realmente é um crime ambiental, é coisa de grileiro, de garimpeiro, de minerador,
não está ligado propriamente a um objetivo final de uso daquela área. É o aproveitamento da madeira, derruba-se a floresta, queima-se um carbono que estava estocado há muitos anos. Da mesma forma, nós estamos consumindo cada ano cada vez mais petróleo, carvão, gás, ou seja, carbono que foi acumulado no subsolo há milhões de anos está sendo jogado na atmosfera. E a natureza reage e responde a isso com aquecimento, com agravamento. É só a gente olhar como nos últimos 30, 40 anos aumentou muito a intensidade desses eventos. Nas Filipinas agora, esse ano, foram 9 furacões, foram 9. Quer dizer, nós achamos muito esse tornado nosso. Claro, foi um desastre humano terrível. Agora, imagine Filipinas numa sequência, praticamente um por mês durante esse ano. Isso está se tornando comum e o risco é de a gente simplesmente se acomodar nessa situação. Então, eu temo que na COP30 todo mundo diga sim, o problema é sério, o mundo está em perigo, mas ninguém tome atitudes definitivas para dizer não podemos entregar uma herança maldita dessa para as gerações seguintes, para os nossos filhos, para os nossos netos. Décio, infelizmente nosso tempo acabou, mas fica aí essa mensagem, né? Precisamos fazer algo já e principalmente quem detém o poder aí, que está discutindo toda essa nova política climática lá na COP30, a gente espera que surja aí efeito positivo, não só para o nosso país, é claro, mas para toda a população mundial. Muito obrigada pela sua participação e já fica um convite para um retorno para que a gente possa aí bater um papo de um tema tão importante que precisa de muito mais tempo para a gente possa detalhar cada um desses itens que você mencionou. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e sempre à disposição. Tá certo? Então, olha só, o Giro Ambiental não para por aí. Fique agora com algumas notícias e curiosidades sobre sustentabilidade e meio ambiente. Uma dupla de cães farejadores, o Labrador Yagi e o Cocker Spaniel Queen, podem ter feito uma descoberta histórica em Sumatra, na Indonésia. A equipe encontrou fezes de um rinoceronte de Sumatra no Parque Nacional Waikamba, uma espécie criticamente ameaçada de extinção, com apenas cerca de 34 a 47 indivíduos restantes na natureza. Para a missão, a equipe contou com a ajuda da Working Dogs for Conservation, uma organização dos Estados Unidos especializada em treinar cães para proteger a vida selvagem. Análises preliminares de DNA das fezes sugerem que elas realmente pertencem à espécie. Agora, o governo indonésio está realizando mais testes para confirmar a descoberta. O sucesso da dupla canina pode significar a localização de uma nova população da espécie, um passo crucial para a sua conservação. Hoje, quarta-feira, dia quente, calor, termômetros acima dos 30 graus, agora à tarde. Para amanhã, quinta-feira, a nebulosidade aumenta e o dia pode ficar nublado a partir da tarde. Na sexta-feira já tem previsão de chuva, amanhã o dia ainda deve ficar estável. Sobre as temperaturas, mínima de 20 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação, lembrando que hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a de número 70, e amanhã a gente traz todas as informações. Até lá. Tchau, tchau.